Vamos falar do último jogo só com reservas e jovens da base, né? Do Botafogo, no caso, que venceu o Bangu jogando para pouca gente no Nilton Santos. O silêncio de um estádio quase vazio é um convite à oração. Esse jovem time do Botafogo só queria deixar uma boa impressão. Silêncio? Pratos, caixas e bumbo de uma insistente e incessante bateria são capazes de encher o Nilton Santos de som, mesmo numa noite com apenas 2.764 torcedores presentes. A bateria bem que tentou empurrar, mas o jogo contra o Bangu não chegou a engrenar. O Botafogo ameaçou pela direita com o Kaique, mas o Vitinho não chegou a tempo. No primeiro tempo, as jogadas mais perigosas do time foram do capitão Patrick de Paula, um veterano de 25 anos entre tantos garotos. Volante finalizador, apreciador dos chutes de longe. O primeiro passou à direita do goleiro Vitor Brasil. Bate bonito, passou perto! A zaga do Bangu abafou o segundo. Cruzamento, Patrick de Paula subiu! Mas no terceiro, o desvio do Kevin até ajudou o Patrick. Patrick de Paula desviou! Gol de desabafo de um jogador em busca da volta por cima. O gol é muito importante para mim, mas também para a equipe. Fui feliz ali no chute, eu tentei 2, 3, 4 vezes, eu não lembro muito, mas fui feliz ali no chute. O Yarlen esteve perto de fazer o segundo gol do Botafogo 2 vezes. Primeiro num chute de longe. Bateu pro gol Yarlen e a defesa de Vitor Brasil. E depois do cruzamento do Lobato com gol vazio. Dessa vez o Kevin salvou o Bangu. Perde Yarlen! Chuta fraco e a bola não entra! Mas o Lobato foi insistente. Apareceu por ali de novo, driblou o Diogo Corrêa e deixou o Cauê livre para marcar. Chegou a hora de o elenco principal do Botafogo assumir as rédeas da temporada. Os jogadores mais conhecidos desse clube vão estrear nessa quarta-feira contra o Fluminense. E como treinador para a temporada de 2025 ainda não foi contratado, o Carlos Leiria, desse time aqui, vai ficando. Nós já estamos trabalhando com o grupo, né? Isso é um ponto importante, então já estamos inserindo alguns aspectos táticos. Quarta-feira é dia de John, Barbosa, Marlon Freitas, Savarino, Igor Jesus e companhia. Do velho e bom Botafogo, com uma peça aqui e outra ali, desse time mais novo aí. Mas é assim, a intenção é ter alguns desses jovens sendo inseridos nesse momento na equipe principal. Bom, tá, então, um time chamado alternativo, né, do Botafogo, jogando para menos de 2.000 torcedores no Nilton Santos e vencendo, né? O Bangu que vai muito mal, né? Belíssima camisa. Aliás, quando lançaram essa camisa, eu elogiei a do Bangu. Eu sei que você não curte muito esse tema, mas eu elogiei. Só pra ser justa, não podia. Não curte? Eu gosto dessa do Bangu. Não gosta do tema uniformes. Não, ele não gosta de terceiros uniformes alternativos. Isso aí é tradicionalíssimo. Esse número... Não, então, aí é que tá. A minha crítica é ao número de trás. Não ficou legal. Não dá uma boa visualização. A leitura fica ruim, né? Mas tudo bem. Mas a camisa é bonita. Dá pra errar em alguma Aí, coisa. tá Dá pra errar em alguma coisa. Mas, era assim, sobre isso. A camisa é tradicionalíssima. Bonita. O futebol do Bangu é que não é condizente com a história do Bangu. O Bangu é o pior time do campeonato, não fez gol em ninguém. Aí o Botafogo, até com esse time que, ainda que possa ser falar, vai aproveitar alguém no profissional. No caso, o Patrick de Paula terá que ser aproveitado, né? É um jogador que foi uma contratação grandiosa do Botafogo, que não rendeu, mas merece mais uma oportunidade, até pelo que mostrou nesse time também. Perdeu o pênalti na última rodada, mas é um acontecimento aquilo. Acho que ele vem liderando esse time alternativo do Botafogo, que não tinha como fazer diferente, tá? E sem reclamar também, né? Eu acho isso muito legal. Sim, ele parece, Luiz, desculpa, percebeu que isso é uma oportunidade para ele. Isso, não está de passinho para trás. É isso. Né? Então, o Botafogo, que é o único time que tem justificativa para não apresentar sua equipe principal a essa altura do campeonato. Que ainda não tem uma equipe principal, diga-se. Mas lá pra Mas junho a gente vai ver. ainda, né, gente? Mas Lá vai pra ter que junho, estrear a no gente vai ver. clássico, hein? No meio de semana. Eu vou continuar batendo na tecla. No ano passado deu certo. Mas eu acho que
tá demorando esse negócio Não, de tá treinador errado. aí, gente. Ô Luiz, Oi. o errado não passa a ser certo só porque funcionou. É isso. Mas é que Continua sendo funcionou errado. tão bem, né, menino? É. Funcionou tão bem que a gente se engana. Eu só queria falar sobre o Patrick de Paula e talvez tenha chegado a oportunidade dele, hein? A hora dele, inclusive, com esse ato exatamente no time principal, porque a gente viu... Nossa. Que lindo, né? A gente viu saídas importantes, né? E talvez tenha chegado aí a oportunidade dele. Talvez essa seja a hora. Porque também tem isso, né? Às vezes ele é o cara certo, mas não tá na hora certa. Ou não é o momento dele, ou não é o momento do time. E talvez esse match aí esteja acontecendo. De repente a gente vai ver. E tem a saída até de um amigo que deu certo para ele, né? O Tietê. Exatamente. Campeões juntos, o Tietê foi pro Vasco, abre um espaço de um volante reserva, porque o Tietê vinha tendo oportunidades mais no segundo tempo. Pô, eu torço muito pro Patrick, cara. Além da qualidade técnica que a gente sabe que ele tem, não à toa ele virou um profissional e foi uma das maiores contratações da história do Botafogo. À época foi a maior contratação, quando ele sai do Palmeiras. Mas na parte de humanizar o jogador de futebol, né? Ele tem uma história muito bacana. Eu acho que seria muito legal ele dar sequência a isso no Botafogo, no Rio de Janeiro, na cidade onde ele nasceu e cresceu. Acho muito legal. Tomara que dê certo. Eu vi o Leiria sendo bastante criticado. Bom, primeiro a gente tem que também aliviar o treinador, né? Porque pegou ali o time no susto também, né? Porque a gente estava imaginando... montar um time. Não pegou nem time, tem que montar. A gente estava imaginando um time um pouco menos depenado, digamos assim. Não é o que está acontecendo com o Botafogo. E a gente também estava imaginando algum nome já a essa altura do campeonato mais perto, né? Ou primeiro pelo resultado do Botafogo no ano passado. É muito difícil você imaginar que um treinador não tenha interesse em trabalhar num clube que foi tão vitorioso na última temporada. Só que, para o nível de profissional que o Botafogo está procurando, sim, é possível. A gente já imaginava conversas mais avançadas com alguém, mas isso ainda não está rolando, então segue o Leiria. Que segundo Ana Flávia Nunes... O calendário é atraente, né? Desculpa, Mari, perdão. Sim. E o projeto, se você olhar para o grupo, por mais que a gente tenha restrições a SAFs e a movimentações internas, né, e tal, para o profissional é interessante também. A Ana Flávia ontem, na transmissão, trouxe a informação, né? Se o Botafogo não tiver treinador até o Clássico, até a Supercopa contra o Flamengo, será o Leiria esse treinador. E é o que faz mais sentido, né? Até o Clássico é quarta-feira, né? Quarta-feira já tem um Clássico. Você está falando da Já estão falando de depois de amanhã? Estamos falando de depois de amanhã, Botafogo. Não, eu estou falando Fluminense. da Supercopa. Não, Da Supercopa. Botafogo Fluminense. Depois de amanhã é difícil. É a estreia do time principal do Botafogo na temporada, sem um treinador. Veja só como o trabalho é difícil. O treinador tem que, até domingo, ele está treinando um grupo e para o Clássico é outro grupo que ele vai liderar. É um trabalho muito difícil. E dependendo do que acontecer, como é o futebol brasileiro e não o Botafogo, mas o aglomerado, tudo, se o Botafogo tomar uma pancada, pode sobrar pro Leiria, que seria um erro absurdo. Mas ele tá lá, ele é a vidarça hoje, né? É que, assim, hoje, ainda que o Fluminense tenha feito com o seu time principal 2 partidas, o Fluminense não fez 2 partidas do seu time principal. O Mano colocou lá 5 jogadores, depois 4, depois trocou, depois... Não colocou o time para jogar ainda. Então, eu nem sei se o Fluminense vai num estágio de preparação melhor do que o time do Botafogo, que se reapresentou. Aí sim, vai ter eu quero ver esse time do Botafogo. Tá? Quero ver esse 10 time. dias de treinamento ou menos. Então, eu não sei se, mas mesmo assim eu não sei se o Fluminense chega no melhor estágio, não. Bom, de qualquer maneira, eu leria sobre as críticas da torcida que eu ia falando. Ele teve alguma resistência ali a usar o Newton como volante, o que aconteceu de novo, beleza, eu já daria esse ponto, porque muita gente estava falando, isso era óbvio. Gente, talvez para ele não, ele estava com uma outra equipe, ele não via isso aí, ele não treinava esse time para ser o time principal do Botafogo. Posicionamento de zagueiros, realmente mostrando que está faltando alguma coisinha a ser praticada em treino, mas aí eu coloco lá naquele mesmo balaio, e Patrick de Paula, ele também acertou, né? Então... calma aí também. O cara também é uma novidade esse time. O Botafogo fez 6 pontos com esse time. Exatamente. Tá bom. Vamos de clássico, então? Vamos falar de Campeonato Paulista. O São Paulo venceu o Corinthians com um show do imparável Lucas Moura. Lembra do filhinho? Ele é veloz. Lucas Moura, que brilho de Oscar. Foi um fim de semana para lavar a alma do São Paulino. Tomou pouca chuva aí hoje, velho? Cara, demais, velho. Mas é por uma causa nobre, né? Nosso tricolor. Então, vamos sair com a vitória aqui. Vai ser por uma boa causa.
A chuva atrasou a partida em 1 hora. Quando ela deu uma trégua, os corintianos viram o time titular pela primeira vez com força máxima na temporada. Yuri, Memphis e Coronado no ataque, além de Hugo Souza no gol. Fala pessoal, interrompendo rapidinho aqui o vídeo para lembrar vocês de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal Notícia do Fogão, área de membros, 4 planos, de 3, de 5, de 15, vários valores diferentes. Isso ajuda muito o canal a manter a estrutura que a gente tem aqui e fazer muitos vídeos por dia, sendo o canal que mais posta horas de conteúdo sobre Botafogo por dia, todos os dias pra você. Se somar aqui todos os vídeos do dia, todas as lives, dá muito mais aí de 5, 6, 7 horas por dia de conteúdo. Então, dá uma moral pra gente. Vamos continuar aqui na reação dos vídeos e no final a gente conversa um pouco. Até falou sobre isso na viagem Brasília, Rio, enfim, Espírito Santo. E aí tem o Botafogo que recebeu o Bangu, venceu por 2-0. O Patrick de Paula tinha perdido pênalti, né, na rodada passada e agora marca um dos gols. Além do Cauê, que fez o outro gol. O Botafogo, então, vencendo 2-0. Marco. A situação do Bangu aqui, assim, terrível, né? Tomado de 5 do Flamengo, toma mais 2 do Botafogo. O Patrick de Paula se reencontra, né? Esse lance do pênalti perdido, já fez gol e tá fazendo mais. E com volume de jogo. Esse segundo gol que foi sair só hoje, praticamente. Lá nos finalmente. Mas aquele papo que a gente fala de pré-temporada, de estadual, ainda mais hoje, que está mais claro ainda que os times estão preterindo o estadual e para dar ritmo para alguns jogadores, o Patrick de Paula acho que é bom ficar de olho, porque o Patrick de Paula está jogando bem. Ele vem jogando bem. E ele precisa disso. Está sendo um cara que está aproveitando o estadual para ficar aí no radar do novo treinador do Botafogo. E ele, né, Jair? Ele foi o primeiro símbolo dessa mudança. Ele foi a contratação da SAF do Botafogo no início. E agora seguimos falando de Campeonato Carioca, dessa vez com o Botafogo, que voltou a vencer com seu time alternativo. Última apresentação do time alternativo do Botafogo. E ontem, depois de ter sido vaiado, perdido um pênalti na última rodada, o Patrick de Paula fez gol. Foi importante na vitória por 2-0 do Botafogo sobre o Bangu. Mas ainda, Luciano, acho que a impressão talvez é que muito pouco se aproveite do que o Botafogo fez nessas 4 primeiras rodadas de Campeonato Carioca, né? O time que mais tempo vai demorar a voltar, e o que é natural, claro, teve que jogar a Copa Intercontinental no Catar no ano passado, mas esse elenco é difícil desse time. Para mim, o destaque de ontem foi o Nilton jogando de volante. É um jogador que estava emprestado ao Criciúma no ano passado, fez uma Série A interessante, até titular do Criciúma, tudo bem, o Criciúma foi rebaixado, mas é um jogador que pode ser aproveitado de alguma forma, não vai ser titular, longe disso. E o Rafael Lobato também, um pontinho interessante, deu as 2 assistências para os gols ontem do Botafogo, mas de resto é difícil aproveitar. O próprio Patrick, eu não achei que aproveitou como eu imaginava, como um todo, né? Fazendo um balanço não só dessa partida de ontem, as chances que teve. O Matheus Nascimento era alguém de quem se esperava bastante também. O Rafael Lobato é esse que ajeita de cabeça para o chute do Patrick aí, do primeiro, a bola desvia. 1-0 já na reta final. O jogo estava chato no primeiro tempo. Esse aí é a reta final do primeiro tempo, 43, 44. O Botafogo abre o placar e o Bangu, lembrando, é o lanterna, né? 1 ponto só, pior time do Campeonato Carioca. Bangu já é rebaixado. É horroroso. É difícil. Depois, ao fim dessa etapa do time alternativo, digamos assim, no Campeonato Carioca do Botafogo, é muito difícil tirar alguma coisa. Acho que o Nilton é alguém de quem pode ser um pouco mais aproveitado. Sim. O Cauê, até do que faz o segundo gol, também eu boto meio que na prateleira do Patrick. Não vou dizer que decepcionou, mas eu esperava mais dele, que é um jogador que eu acho interessante. O Cauê que fez esse segundo gol aí. Mas eu até comentei a última vez aqui, o Yarlen é um dos poucos destaques da base do Botafogo. A base do Botafogo hoje é a mais fraca do Rio, com alguma sobra. Assim. É uma base, o Botafogo tem mudado muito ali no time profissional, conseguido ganhar títulos, né? Eu ia falar ganhar títulos importantíssimos, mas precisa de um olhar carinhoso para a base também, porque está abaixo e esses jogos todos mostraram isso. É uma análise complicada desse Botafogo início de temporada, Ébolo, porque a gente podia estar falando, né? É um Botafogo que vai começar a temporada já no domingo com uma decisão de Supercopa do Brasil. Depois, já no final desse mês, do meio para o final, já tem decisão da Recopa. Então, naturalmente, a gente podia estar falando, 5 rodadas no Campeonato Carioca com esse time alternativo, porque o time principal está se preparando para as decisões. Só que a gente para e pensa, mas com que treinador? O Carlos Leiria já disse que tem utilizado o time principal. Então, fica até contaminado a gente dizer, será que talvez, né, se tivesse um treinador, já não estaria usando o Carioca como oportunidade de observar alguns jogadores?
Ou será que essa decisão também não está contaminada por não ter um treinador para a equipe principal? É complexo de entender as escolhas do Botafogo nesse início de temporada diante de algumas dúvidas, né? E ninguém fala, né? Quem deveria falar não fala, pelo menos aqui não fala, fala lá fora. O Textor não dá as caras aqui, ele centraliza muito as decisões. Então, é hoje um planejamento que gera muita dúvida em quem analisa, quem torce. Eu acho que quem está lá dentro também, para mim já é um planejamento atrasado. Mas o ano passado foi ano passado, gente. O que aconteceu no ano passado é difícil de acontecer em qualquer circunstância com qualquer clube. Tá? O Botafogo, o encaixe que ele teve, as 2 conquistas maiores, isso é um ano raro. Eu esperava uma sequência de trabalho, essa sequência foi totalmente quebrada. Uma, não por vontade do Botafogo, foi uma decisão do Arthur Jorge, e depois há necessidades, né, comerciais, né, na holding, na Eagle, do Textor, ele está pagando lá os incêndios dele. Então ele tem necessidades, questões já previstas em contrato. Ninguém pode se surpreso com a saída do Almada, estava prevista em contrato. A saída do Luiz Henrique estava prevista em contrato. Então, a Luiz Henrique, então, é um movimento, para mim, muito estranho até, que vai além de um desejo de voltar para a Europa, porque ele vai para um cenário europeu que, para mim, não dá nenhuma visibilidade ao jogador. Um movimento estranho. Classifico como estranho. Tem as amarras aí com o empresário também, a gente sabe que existe, né? Que nem sempre a decisão final é do jogador. Você tem combinações entre jogadores e staff, que muitas vezes impulsionam o jogador para um destino que nem é o desejo dele. E tem outras questões que também podem empurrar o jogador para longe dos holofotes. E nesse caso aí, a Eagle soltou um comunicado falando em 33 milhões de euros. Que tem um negócio que, né, tem dinheiro para cá, dinheiro para lá, do Wendel e do Arthur. Os 33 milhões de euros da venda do Luiz Henrique para o Zenit são muito bem-vindos para a Eagle. A gente fica, às vezes, bota muito na conta de empresário, não estou falando que você fez isso aqui. Para o Textor, para a Eagle, essa venda foi muito bem-vinda, porque eles precisam de dinheiro para cobrir o rombo do Lyon. Ele tem um problema na França, isso é fato. O Wendel, eu acho que é uma boa contratação. O Arthur... Que é para junho, né? É só mais para frente. O Arthur é uma boa contratação, mas não é no nível do Luiz Henrique, não é no nível que seria do Almada, não é, na minha opinião. Acho que o Arthur é um jogador que vai chegar no elenco, mas não vai dar aquele brilho, não vai dar aquele diferencial ao elenco do Botafogo. Lógico que ainda tem uma base boa ali, o entendimento, mas perdeu completamente o banco, as opções de banco. Então fica o elenco muito enxuto para uma temporada longa. Maior do que ano passado, com o Mundial no meio do ano. E eu concordo contigo, Camila. Não dá para tirar muito pouco, quase nada desse trabalho feito pelo Leiria, porque ele pouco mexeu na equipe, né? Você pode falar, o primeiro jogo, o Frankenstein lá do Botafogo não deu certo, uma combinação diferente, mas ele sustentou esse time por 5 rodadas e a evolução foi mínima. Mínima, com todos os Cauãs, Caiês, Rauãs e Ruãs, sei lá. Não foi, nenhum K vai ser aproveitado direito nessa passagem de 5 rodadas. A gente já tem uma notícia de agora no futebol brasileiro, mas antes vamos só finalizar o Botafogo ouvindo o técnico Carlos Leiria, já que a gente falou dele, a gente abre aspas e já tem novidade no futebol brasileiro nesse 27 de janeiro. Nós já estamos trabalhando com o grupo, né? Isso é um ponto importante, então já estamos inserindo alguns aspectos táticos, ainda não trabalhamos de forma estratégica, porque precisamos desses próximos dias agora para fazer esse perfil de trabalho e também poder analisar com calma e atenção o Fluminense, o que eles fizeram no primeiro e no segundo jogo com o Mano Menezes, isso já está sendo feito, isso é importante para que a gente possa agora coordenar essa parte final do nosso trabalho tático. Então foram todos os trabalhos até o presente momento que foram desenvolvidos, eles tiveram cunhos de ordem tática, mas também física, então a gente andou num caminho muito próximo, até porque são questões que elas andam junto. Agora é refinar, né, nesse final de preparação pré ao primeiro jogo, refinar esses detalhes estratégicos. E diante da demanda de trabalho que a gente tem, jogo a jogo e em pouco espaço de tempo, a gente está focado nesse momento único e exclusivamente no Fluminense e nessa estreia do pessoal que ainda não jogou na temporada. Estreia já na quarta-feira contra o Fluminense, num clássico, o time principal do Botafogo nessa temporada. No domingo, a decisão da Supercopa. Vamos lá, é hora de falar do Botafogo, Rodrigo Brandão.
É isso, Azevedo. E o Botafogo conseguiu uma vitória importante ontem no estádio Newton Santos, 2-0 sobre o Lanterna Bangu, uma vitória que dá um alívio ao Botafogo, visando a classificação para as semifinais do Campeonato Carioca. A equipe chega aos 6 pontos e ocupa a 6ª colocação, podendo cair mais uma posição em caso de vitória do Boa Vista sobre o Nova Iguaçu. Essas duas equipes se enfrentam hoje no complemento da 5ª rodada. O técnico Carlos Leiria falou após a partida, falou primeiro sobre a importância da vitória e também sobre as mudanças que ele promoveu, mudanças estas que foram importantes para que a equipe conquistasse a vitória na noite de ontem. Hoje conseguimos ser efetivo e isso que viemos falando anteriormente foi muito importante para nós, importante vencer e aumentar ainda mais a confiança nossa no trabalho que vem sendo feito. Nós somos um setor de análise de desempenho. Vimos algumas situações que em pouco tempo eles não conseguiriam mudar, né? E uma delas era uma situação de fazer uma sobrecarga entre lateral e zagueiro. E o Kaique é um jogador que tem essa capacidade de fazer, o Matheus já tem uma característica de um outro perfil de jogo. E inclusive o lance do primeiro gol ele se origina de uma situação dessa, onde o Yarley, se não me engano, ele pega a bola e no salto do Ítalo, do lateral esquerdo, o Kaique entra no tempo certo, naquele espaço e consegue fazer o cruzamento. Então, assim, foi mais não só essa, como as outras mudanças foram pensando mais na estratégia e no encaixe de jogo que nós estudamos. Tá aí, portanto, o Carlos Leiria, que a partir de hoje passa a dar foco total à equipe principal, que volta a campo pela primeira vez contra o Fluminense quarta-feira no estádio Newton Santos pela 6ª rodada. Ele vai seguir no comando do time até que um novo treinador seja contratado pelo John Textor. Falando nisso, ontem, de acordo com o nosso colega Thiago Franklin, houve uma conversa do John Textor com Rafa Benítez, treinador espanhol, 64 anos, com passagens por grandes clubes da Europa, treinou Napoli, a Inter de Milão, Chelsea, Everton, mas a sua grande passagem foi pelo Liverpool entre os anos de 2004 e 2010, onde chegou a conquistar uma Champions League e foi vice-campeão mundial ao ser derrotado pelo São Paulo do Rogério Ceni naquele jogo marcante. Talvez por esse currículo pesado do treinador, o seu salário também deve ser muito pesado e esse deve ser o maior obstáculo para que o Textor feche com esse treinador. Os últimos trabalhos do Rafa Benítez foram muito ruins. No Everton da Inglaterra, ele deixou o comando do time após 19 jogos, deixando a equipe inglesa na 15ª colocação, a 6 pontos da zona do rebaixamento. Mesma situação ele viveu no Celta de Vigo, seu último clube. Ele deixou o comando após 8 meses, com a equipe espanhola também brigando contra o descenso. Desde então, desde março de 2024, o Rafa está livre no mercado. Valeu, Azevedo? Valeu, tá certo, meu caro Rodrigo Brandão. Vamos aguardar essa negociação. Agora, fala do jogo aqui de ontem, mas seria uma boa, apesar dos trabalhos recentes não serem tão bons, né, o Gabriel? Mas é um nome que traz uma certa credibilidade, né? O Rafa Benítez construiu uma carreira na Europa, né? Realmente, os últimos anos não o inclinaram a um protagonismo, digamos assim. Mas está dentro ali de um processo de entrevistas do Botafogo é porque entende-se que ele pode entregar aquilo que o clube necessita. Experiência, domínio de vestiário, provavelmente ele tem pelo tempo que possui de carreira. Agora, encaixar o trabalho dependeria de 1 milhão de coisas que eu não posso aqui prever, né? O Botafogo parece que trabalha com muita calma, né, Azevedo? E essa calma tá irritando um pouco parte da torcida, não tá não? Esse excesso de calma do Botafogo para escolher o treinador, ele tem 2 caminhos, né? Se o Botafogo dá o tiro certo e escolhe um bom treinador, o torcedor mais uma vez vai abraçar o projeto e vai entender que o Botafogo fez bem em botar o pezinho no freio e não se precipitar na escolha de um nome. Agora, se chega um treinador e não dá certo, e vamos lá, né, Azevedo? O parâmetro de quem assumir é o seguinte: ano passado o Botafogo ganhou Brasileiro e Libertadores. Só isso. O parâmetro de quem assumiu é um parâmetro complicado. A comparação vai existir naturalmente. O sarrafo tá muito no alto, né? Ainda mais, não que o torcedor vá cobrar de novo os 2 títulos, mas o torcedor vai lembrar de um time que jogava muita bola, um time que jogava muito bem e que levantou 2 taças. E aí, se esse cara que chega não consegue encaixar logo de cara, não consegue entregar um bom resultado, o torcedor com certeza vai trazer à memória esse início de ano em que o Botafogo tá tomando a decisão com muita calma. E com uma perspectiva de pelo menos um título pesado, né? Porque o Botafogo disputando outra Libertadores, além do Brasileiro, Copa do Brasil, né? Tem agora uma disputa que não é tão pesada assim, mas de qualquer maneira o torcedor quer vencer, domingo agora na Supercopa, e contra um rival, né? Eu acho que
É um ano de muita ansiedade, né? Para um clube que não ganhava nada há quase 30 anos, voltar a levantar 2 títulos, em tese aliviaria o peso, né? E eu até acho que trouxe um pouco mais de calmaria ao clube, mas no futebol tem disso, né? Quanto mais você ganha, mais você é cobrado a vencer novamente. E o Botafogo vai ter que se organizar e o torcedor vai cobrar que de alguma forma o Botafogo levante pelo menos um troféu. Em 2025, Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, um troféu importante o torcedor vai querer buscar nessa temporada. E se isso não acontecer, com certeza a cobrança vai ser em cima desse excesso de calma, se é que podemos falar assim, na escolha para um treinador. O Alan Silva tá aqui. Azevedo, será que o Diniz no Botafogo... Será que o Diniz vai entrar nesse processo seletivo, cara? Eu não duvido de mais nada. Eu não sei se tem o perfil que a SAF quer, mas o Diniz, ele não tem muita cerimônia, não. Acho que se pinta uma proposta, ele gosta, ele vai, né? Enfim, não duvidaria, não. E sobre o jogo, Gabriel? Mais uma partida bem mais ou menos desse time alternativo do Botafogo. Assim, a conclusão que eu chego ao final do processo é que esse Sub-23 do Botafogo não entregou muita coisa para ser aproveitada. E longe de mim aqui sepultar a carreira desses atletas, negativo. Muitos podem render ainda no Botafogo, em caso de evolução, e outros podem seguir a carreira em determinados clubes de menor peso, de repente. A questão é que, pensando imediatamente, se o Sub-23 poderia render alguma coisa de produtivo pro time principal, acho que isso não acontece. Inclusive, o Carlos Leiria é o nome, como o Brandão falou, cotado para treinar o Botafogo nessa final de Supercopa do Brasil. E o Carlos Leiria não conseguiu entregar um time Sub-23 com um mínimo de padrão para se colocar bem, com confiança da torcida nessa missão. Uma comparação, por exemplo. Ano passado, o Fábio Matias aproveitou muito bem a oportunidade como interino para se lançar no mercado. O Fábio Matias fez uma transição perfeita até o Arthur Jorge, foi embora e virou treinador. Tá no mercado, assumiu o Guarani, terminou bem a temporada no Juventude, evitando o rebaixamento. O Carlos Leiria tá tendo a mesma oportunidade nas mãos de se lançar no mercado. No Sub-23, me parece que essa oportunidade não fluiu tão bem. Não me parece que ele tenha apresentado um time minimamente organizado pra gente ficar de olho no Carlos Leiria. Ele vai assumir o time principal nessa final de Supercopa, muito porque não chegou um outro nome. Porque é natural que ele seja o cara escolhido. E agora, na Supercopa, nas partidas que vêm pela frente, caso ele prossiga no cargo por mais tempo, ele vai ter ainda mais uma chance, vai prolongar um pouquinho essa estadia dele no comando, que pode ser importante para ele se lançar no mercado, para ele ser útil ao Botafogo e dar uma decolada na carreira. Mas para isso ele precisa apresentar mais do que ele apresentou nessa equipe Sub-23. Olha aqui o Nelson Correia. O primeiro gol do Glorioso foi uma obra-prima. Patrick chuta errado, a bola desvia e gol. Não espere muito de quem tem pouco a oferecer. Então, eu discordo um pouquinho. Eu acho que só consegue se favorecer desse desvio quem tá arriscando, né? Quem tem capacidade de arriscar. E o Patrick arrisca. Eu tenho uma análise um pouquinho impopular sobre esse período do Patrick de Paula, tá? Eu não acho que o Patrick sirva agora para servir a equipe principal do Botafogo. A concorrência tá muito alta, eu acho que ele não vai conseguir encontrar espaço. Porém, pensando individualmente, pensando na carreira do Patrick, o período foi bom, tá? Esse período aí de 5 jogos. Ele tá claramente mais fino, ele tá claramente com mais ritmo de jogo, erra muito, ainda irrita um pouco o torcedor, mas parece que ele se reaproxima assim, de um nível de confiança um pouco maior. No Botafogo, eu acho que não vai ter espaço. Creio eu que não vai acontecer essa reintegração com um pouco mais de espaço na equipe principal. Agora, pensando individualmente para a sequência da carreira dele, eu acho que ele pode ter uma sequência legal. Meu xará aqui, o Bruno Menezes. Azevedo, esse Matheus Nascimento não dá para aturar mais. No lance do segundo gol, ele como atacante correu para cima do zagueiro ao invés de se desvencilhar dele. Gente, eu, assim, sinceramente, eu acho que o Matheus também foi mais um que não aproveitou. Como muitos outros, eu acho que não consegue se provar um jogador capaz de ajudar mais a equipe principal. Agora já vem salientando aqui, né? O Igor Jesus tá sozinho como centroavante no grupo principal. E o Matheus, em tese, vai acabar recebendo alguma oportunidade. Torço por ele, tá? Mas eu acho que é um ciclo também que parece chegar ao fim. E o Evando, baianinho, lá em Brasília, no Distrito Federal, ele tá dando uma de Cantarelli aqui, ó. Boa tarde, meus amigos, vocês são top, saudações botafoguenses. Gabriel, calma! O Textor tem um plano. Eu acho que depois do ano passado, seria até imprudente da minha parte não confiar no planejamento do departamento de futebol do Botafogo. Eu tô só apresentando aqui análises, né, do que pode acontecer com essa demora na escolha por um treinador. Bom, pessoal, então é isso. A gente fica por aqui. Sobre o jogo de ontem, um jogo horrível, mas é aquilo. O Botafogo ganhou. Também se não ganhasse do Bangu, que além de ser lanterna, não ganhou de ninguém e não meteu gol em ninguém, pelo amor de Deus, né? Não fizeram mais que obrigação. Desses caras aí do time Sub-23, lógico que a gente vai aproveitar boa parte deles pro time principal enquanto os reforços não chegam. Que a gente tem aí, contando com o Arthur agora, 16 jogadores.
Não dá nem um banco inteiro. Nem o banco antigo, que era de 7 jogadores, né? Antes de ter esse banco com 11 jogadores, nem aquele banco de antigamente compunha, que eram 18 jogadores, 7 no banco, 11 em campo. Então tem que compor com alguns jogadores sub-23. Então vai ter que usar o Patrick de Paula, logicamente o Newton, o Cauê, o Matheus Nascimento, o Raul já faziam parte, né, do elenco, o Patrick de Paula também. Talvez o Yarley também fez parte do elenco principal. Talvez o Lobato seja aproveitado, né? Eu acho que o Lobato, o Vitinho e esse Kaique do ataque. Não, é isso, monta o elenco com isso. E aí cada um que for chegando de reforço vai saindo um moleque, porque boa parte deles não dá pra aproveitar. Não dá pra você aproveitar em nada. Então, sobre jogadores, o Arthur deve ir pra ser relacionado nesse jogo contra o Fluminense. Estrear de início, eu acho que ele não vai. Mas vai assim como jogadores e se preparando. Jogo contra o Flamengo no final de semana. É aquilo, o Flamengo é favorito, porque tem técnico já. Nós não temos. Comparar o Leiria com o Felipe Diniz, com o Felipe Luiz é absurdo, né? E o Flamengo tem mais jogadores à disposição do time principal do que nós. Então, são favoritos, mas para jogo único, não é preciso você ter um grande elenco para ganhar um jogo único, né? Nem um grande time. Nós temos um bom time aí mantido e um elenco capenga. Mas para um jogo único é mais que suficiente para você ganhar. E vale lembrar que o Flamengo também não vem de grandes atuações. Tá aí há pouco tempo se preparando. Mais que o Botafogo, é claro. Com mais jogadores, é claro. Mas não vem de muitos dias a mais que a gente de preparação. Então vamos aí como azarões, mas com boas chances de ganhar. Não é um azarão 90-10. Eu diria que é um azarão 30-70. Vai, por aí. Então é isso, eu só fico por aqui. Antes de encerrar o vídeo, lembre de curtir o vídeo, comentar, compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal. Notícia do Fogão, área de membros, 4 planos, planos de 3, de 5, de 15, de vários valores, cabe em todos os bolsos. Você ajuda o canal, que qualquer valor que você escolher, você ajuda o canal bastante a manter a estrutura que a gente tem aqui e a manter a quantidade de postagens que a gente faz por dia. Esse já é o terceiro vídeo, né? Vai dar aí 1h da tarde, que eu tô gravando esse vídeo aqui, quase acabando a edição. Vai entrar no máximo até 1h30, então já é o terceiro vídeo do dia. Sem contar que eu vou fazer lives hoje ainda. Tem mais vídeos, vai ter Globo Esporte, vai ter SBT Esporte Rio, vai ter Donos da Bola Rio, vai ter Seleção Sport TV, mais ESPN, um monte de coisa para vocês aqui sobre o Fogão. Então, não deixe de curtir, comentar, né, tudo mais para engajar o vídeo, mas ativar o sininho e principalmente se inscrever no canal. Fico por aqui, obrigado a todos e até o próximo vídeo.